Então, ó, essa placa grandona aqui tem a função de rodar os programas, né? Você consegue instalar uma impressora e imprimir, você consegue abrir YouTube, consegue mexer no Photoshop, mexer com o CorelDRAW, né? É lógico que tem que ter uma placa de vídeo compatível, né? E aí eu tenho essa outra aqui também que vai fazer a mesma coisa. Eu vou instalar os programas, consigo mexer com um programa de digitação, eu posso instalar um programa do Photoshop, CorelDRAW. Então olha a diferença, essa placa mais antiga e essa placa mais nova. E aí o que acontece é o seguinte, ao passar dos anos, a indústria ela vai se modernizando, né? Ela vai melhorando a questão da fabricação dos componentes e aí ela vai reduzindo esses componentes da placa. Então eu posso pegar uma placa mãe aí que não tem mais essa quantidade de componentes que tem nessa aqui, ó. Então eu posso pegar uma placa de computador, né? E aí eu vou encontrar uma placa menor que é essa e não tem mais essa quantidade de componentes. Já é bem reduzido. E aí como é que faz para reduzir esses componentes? Esses componentes são reduzidos, diminui o tamanho deles, eles são compactados dentro de um encapsulamento, dentro de um CI integrado. Então, ó, esse componente aqui, ó, é um circuito integrado, esse quadradinho preto aqui, ó. É um circuito integrado. Esse outro pretinho é um circuito, esse outro pretinho é um circuito, esse outro aqui também é um circuito integrado, certo? E aí é o seguinte, dentro de um circuito integrado eu posso ter milhões, bilhões de resistores, né? Milhões e bilhões de capacitores, né? Então, ó, se vocês observarem na placa aqui, ó, esses quadradinhos aqui, ó, esses componentes em quadradinhos são capacitores, resistores. E aí o que acontece? O fabricante pega todos esses componentes que estão aqui do lado de fora e coloca dentro de um único encapsulamento. Que é isso aqui, ó. Passa aí para os meninos, se vocês quiserem olhar. Então, ó, esse encapsulamento preto aí é o que a gente chama de circuito integrado. E aí, dentro desse circuito aí, a gente vai ter milhões e bilhões de resistores. Aqui mesmo, ó, eu tenho um chipset. O nome desse chip aqui é chipset. Beleza? Só que ele está classificado como um circuito integrado. Ele não é capacitor, ele não é resistor, ele não é transistor, ele é circuito integrado. Beleza? Tranquilo? Então, ó, vou passar aí para vocês aí, o circuito integrado. Então, qualquer aparelho eletrônico hoje, vocês vão encontrar circuito integrado, né? E aí, dentro do circuito integrado, eu tenho milhões e bilhões de resistores, capacitores, diodos, transistores, dentro de um único componente. Beleza? Então, ó, o que são os circuitos integrados? Os circuitos integrados são circuitos eletrônicos funcionais constituídos por um conjunto de transistores, diodos, resistores e condensadores fabricados no mesmo processo, sobre uma substância comum semicondutora de silício, designa vulgarmente circuito integrado. Então, ó, uma coisa que vocês já tem que pôr na mente e fixar na mente é o seguinte: todos os componentes eletrônicos são fabricados à base de silício, beleza? Silício é um mineral encontrado na natureza. Então, exemplo, hoje a gente retira ferro, alumínio, cobre, tudo é retirado na natureza. O ferro lá quebra lá a rocha e tira o ferro da rocha. O alumínio é da mesma forma, quebra lá a rocha e tira o alumínio da rocha. Então todos os materiais ferrosos são retirados da natureza, né? São retirados dos minérios. Minério de ferro, minério de manganês, minério de alumínio. Então todos esses materiais são retirados do minério, beleza? E aí o silício é um minério, né? Um material que é encontrado na natureza, né? Eu posso dizer que o silício ele é praticamente um metal. Ok? Praticamente um metal. Só que o silício ele não encaixa no metal porque ele não é um bom condutor e nem é um mau condutor. Beleza? Então, ó, eu tenho uma classificação hoje na tabela periódica, onde na tabela periódica os metais são divididos em metais bons condutores e maus condutores, né?
Eu tenho lá metais, ametais e eu tenho lá semicondutores. E os semicondutores ele fica ali no meio a meio, né? Ele não é um metal bom condutor e nem ele é um metal mau condutor. Na verdade, o silício é um componente onde que eu consigo modificar ele. Eu consigo modificar ele para vários valores de resistência. Eu posso, por exemplo, pegar um silício e deixar ele um bom condutor, eu posso deixar ele um mau condutor. Então, o silício ele é utilizado hoje na fabricação de componente eletrônico por causa da sua estrutura atômica, né? Quando a gente entra lá em as camadas atômicas K, L, M, N, O, P, onde que os mais próximos compartilham elétrons, os mais afastados têm mais força, os mais próximos têm menos força. Né? Eu acho que vocês já estudaram isso lá no ensino médio, né? Então, o silício ele é utilizado por causa dessa característica dele. Essa característica atômica onde que eu posso modificar as camadas de valência lá, onde que eu posso introduzir impurezas dentro dele lá, eu posso misturar o silício com outro tipo de material para mim chegar num valor que eu preciso. Beleza? Tranquilo? Então, ó, os componentes eletrônicos são todos fabricados à base de silício. Todos à base de silício. E dentro dos componentes eletrônicos eu vou ter uma grande quantidade de transistores, uma grande quantidade de diodo, uma grande quantidade de resistências. Beleza? Então, ó, eu tenho aqui ó, um encapsulamento de um circuito integrado. Encapsulamento que eu falo é essa carcaça preta aqui, ó, tá vendo essa carcaça preta? Essa capa a gente chama de encapsulamento. Beleza? Então, ó, aqui na foto aqui tem um encapsulamento. É um circuito integrado de 8 terminais. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terminais. E aqui no meio aqui, ó, a gente vai ter uma pastilha de silício, onde que vai ter um monte de resistores, um monte de transistores e um monte de diodos. Ok? Esses fiozinhos aqui ó, são os terminais de ligação, né? Então aqui eu tenho os componentes e aí eu vou ter um fio que sai e conecta aqui ó, no terminal externo, né? Então ó, esse componente aí que vocês estão vendo é esse aqui, ó. Então ó, esse componente enquadrado aqui ó, é um CI, um circuito integrado. Passa pra galera aí. E aí eu tenho aqui, ó, circuito integrado propriamente dito é chamado de pastilha ou chip, né? Então, muitas pessoas chamam também de chip, chamam também de pastilha, né? Então, ó, chip é pastilha em inglês é chip, beleza? Então eu posso falar CI, circuito integrado, eu posso falar também chip ou eu posso falar pastilha. Mas o mais comum que a gente encontra é chip, ok? Que pastilha em inglês é chip. Então o mais comum que a gente acha é chip ou CI, circuito integrado. Beleza? É o que mais popularmente vocês vão ouvir falar aí. Primeira coisa que vocês aprenderam é a palavra chip, né? Ah, tem um chip ali, pega aquele chip está queimado. Né? Então o chip que o pessoal fala de operadora, ali é um circuito integrado. Certo? Então aquele chipzinho lá é um circuito integrado. O cartão de memória é um chip, é um circuito integrado. Beleza? Esse componente ali que eu entreguei para vocês é um chipzinho. A gente chama ele também de circuito integrado. Beleza? Tranquilo? Qual a função dele mesmo, professor? Na verdade, o circuito integrado não tem uma função assim específica. Não tem uma função específica. Exemplo, qual é a função do chip da operadora? De um circuito da Vivo, o chipzinho da Vivo, da Claro, da Oi. Qual a função? Fazer comunicação do telefone com a operadora. Então essa é a função desse chip. Qual é a função do cartão de memória? Então, cada chip, ou seja, cada circuito integrado tem uma função específica que corresponde a ele. Não tem uma função assim, ah não, eu posso dizer que a função de todos os circuitos integrados é armazenar dados. Não.
né? Eu tenho vários tipos de circuito integrado, ou chips. Eu tenho vários chips aí, diferentes. Eu tenho um processador que é um circuito integrado. E a função do processador é executar as funções. Eu tenho a memória RAM, que onde eu tenho chips lá, eu tenho circuitos integrados na memória RAM. E a função da memória RAM é memória somente leitura, é somente para... Ela é utilizada, a memória RAM é utilizada pelo processador somente para executar os programas lá dentro, para abrir os programas lá dentro. Nós vamos aprender sobre isso. Então não tem uma função assim certa para cada circuito integrado. Certo é que cada circuito integrado tem uma função diferenciada, nunca vai ser a mesma coisa. Beleza? Tranquilo? Então, ó, vamos lá. Os circuitos integrados, ou CI, ou chip, eles são classificados em circuitos lineares, analógicos ou digitais. Beleza? Então, hoje, propriamente dito, a maioria dos circuitos integrados são digitais. Antigamente eu tinha muito circuito integrado analógico, né? Mas a maioria deles hoje são todos digitais. A informação que é passada por ele, ou seja, o tráfego de informação que ele utiliza, a linguagem que ele utiliza é uma linguagem digital, né? E aí, ó, os primeiros circuitos integrados que produzem sinais contínuos em função do sinal que eles são aplicados nas suas entradas. A função principal do CI analógico é a amplificação. Antigamente, analógico. Antigamente, a função principal dos CIs analógicos era somente para amplificar sinais, que é o que a gente falava, amplificadores operacionais. Beleza? Então, antigamente, os circuitos eles eram utilizados somente para isso. Hoje não, hoje a gente já modernizou. Hoje eu tenho processadores, hoje eu tenho memória RAM, eu tenho processador de smartphone, eu tenho processador de notebook, eu tenho o processador do smartwatch que ele está usando ali no braço. Lá tem um processador. Todos esses equipamentos têm um processador. Todos eles, né? Aí você pega aí essa fonte de bancada aqui tem um microprocessador, a gente já fala já microprocessador, que é um processador menos complexo, né? O do smartphone já é o mais complexo, então dá-se o nome de processador. O do computador ali é um processador também. O do smartwatch ali também é um processador, que já é mais complexo, executa muito mais tarefas do que o processador que fica dentro dessa fonte de bancada. Aqui é um microprocessador que a gente chama. Beleza? Aqui no monitor também tem um processador. Aí a gente já chama microprocessador. Porque não é um processador mais complexo. O que ele executa aí é mais simples. É uma função mais simples. Aqui, o processador que tem aqui executa uma função também mais simples. Não é uma função complexa. Beleza? Tranquilo? Aqui no nosso ar-condicionado também tem um processador que tem uma execução, ou seja, uma função de execução menos complexa. Não é tão complexo para pôr o ar-condicionado para funcionar, né? Agora, no telefone, não, é um processador mais complexo. Ele trabalha com gráfico, ele trabalha com vídeo, ele trabalha com áudio, né? Tranquilo? Consegue fazer muito mais funções ao mesmo tempo. Aqui não, eu tenho um processador somente para time, tempo, aumentar e diminuir a temperatura na hora que eu precisar. Eu não tenho nenhum display gráfico ali. Tem? Não tem display gráfico. Ele solta algum som, toca alguma música, tem um bipzinho ali, mas ali não faz parte do sistema de som dele. Entendeu? Então eu tenho processadores mais complexos e eu tenho processadores menos complexos. Os menos complexos a gente chama de microprocessadores. Beleza? Tranquilo? E aí o seguinte, os CIs antigos, né, os circuitos integrados antigos, eles só tinham as funções de amplificação de sinais, que é o amplificador operacional. Beleza? E aqui, ó, eu tenho aqui os dois sinais. Eu tenho um sinal analógico e eu tenho um sinal digital. A maioria dos circuitos hoje trabalha com esse sinal aqui, ó, o sinal digital. E aí, qual a diferença de um sinal para outro? Como eu reconheço que é um sinal digital e um sinal analógico? Então, ó, o sinal analógico, você pode perceber que eu tenho variações, ok? Aqui
essa reta aqui indica o tempo. Então aqui é o início e aqui é o fim. Eu posso dizer que essas variações que eu tenho aqui é contado no espaço de 1 segundo. Ok? Então, ó, essas variações que eu tenho aqui acontecem no tempo de 1 segundo. Ok? E aí, se você reparar, eu tenho picos máximo e pico mínimo. Então, ó, eu tenho uma variação do sinal, onde que o pico máximo desse sinal nesse instante de tempo aqui, ó, vamos supor que é igual a 1. Vou colocar aqui igual a 1. Beleza? Aqui, nesse instante de tempo aqui, ó, a variação é igual a 2. Aqui, nesse instante de tempo aqui, ó, a variação é igual a 1,9. 1,9. Beleza? E aqui é o tempo. Ó, então aqui eu comecei em 0, aí eu tenho o tempo, foi igual a 1. Aí aqui, ó, nesse tempo aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nesse tempo, o sinal foi igual a 2. Nesse outro ponto aqui, ó, nesse instante, ou seja, nesse tempo aqui, ó, o sinal foi igual a 1,9. Então, ó, os sinais, esse sinal eu vou ter variações, né? Eu vou ter variações diferentes. Uma hora variou 1. Nesse tempo aqui, ó, aqui é 1 segundo, né? Vamos supor que aqui é 1 milésimo de 1 segundo foi igual a 1. Aqui é 5 milésimo de 1 segundo foi igual a 1,9. Aqui é 20 milésimo de 1 segundo foi igual a 2. Então, ó, essa característica é a característica de um sinal analógico. Beleza? O sinal, ele não é constante, ele não é a mesma coisa, eu vou ter variações e essa variação está no espaço de 1 segundo. Beleza? Tranquilo? Já aqui no sinal digital, eu só vou ter 2 níveis lógicos. Eu vou ter só 2 variações. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 variações. Percebam que eu tenho 3 variações, beleza? Tranquilo? Se você perceber, olha só, daqui até aqui, ó, é um período. A partir daqui para cá, ele repete novamente. Isso aqui não é igual, não é a mesma coisa que isso aqui? É a mesma coisa, não é? Reparem, ó, vamos pegar aqui, ó. Então, ó, eu tenho subiu, desceu, 2 picozinhos, voltou, parou. Subiu, desceu, 2 picozinhos, voltou, parou. Então, ó, daqui até aqui, eu tenho um período. E daqui até aqui, repetiu novamente. Isso aqui é igual a isso aqui, tá vendo? Isso aqui é igual a isso aqui, beleza? E aqui, ó, no sinal digital, eu só tenho somente um nível lógico. Aqui eu tenho tempo, que é 1 segundo, do mesmo jeito do outro lado, ok? E aí, ó, nenhum instante do tempo, aqui o sinal vai ser 0. É daqui a aqui, ó, 0. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Em um outro instante do tempo, o sinal vai ser 1, que é só esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Ó, 0, nível 1. Depois ele vai de novo em 0, que é aqui, ó. Depois ele vai nível 1. Então percebam que eu só tenho 2 níveis lógicos. Ou é 0 ou 1, acabou. Aqui não, aqui eu tenho 3 níveis. Então a característica do sinal analógico é isso aqui, ó. Eu tenho variações do sinal ao longo do tempo. Aqui eu também tenho variações, só que essa variação aqui é fixa. Ou é 0 ou é 1, ou é 0 ou é 1, ou é 0 ou é 1. Entendeu isso aí? Deu para entender? Se eu for pegar aqui o gráfico aqui, ó, eu peguei os picos. Olha só pra você ver, eu peguei só os picos. Se eu for pegar aqui, exemplo, nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma variação. Nesse ponto aqui eu vou ter outra variação. Eu tenho vários valores. Agora eu não estou pegando mais o pico, estou pegando os valores. Então eu tenho vários valores. Aqui não. Ou é 0 ou é 1. Ou é 0 ou é 1. Ou é 0 ou é 1. Acabou. Então o sinal digital é um sinal que a informação ou ela chega perfeita, ou ela é perfeita, ou não tem informação. Beleza? Então vamos lá para o receptor de
de TV. Então, ó, a gente tem hoje o sinal de TV analógico e o sinal de TV digital, beleza? E aí tem uma torre aqui no Morrinhos da InterTV, beleza? Aí lá tem uma antena que envia o sinal analógico e tem uma antena que envia o sinal digital. Aí na casa do Pedro tem um televisor lá, e o Pedro vai e coloca na InterTV. Você mora onde, Pedro? No Belvedere. Belvedere? Fica longe? Onde? Fica perto, onde mesmo? Perto do Carmelo. Perto do Carmelo. Quem mora mais perto aqui de você? Morrinhos. Morrinhos. Pronto, ó. Certinho. Então os dois, dá pra pegar os dois. Seu nome é? Thales. Então Thales mora no Morrinhos, Thales mora perto da transmissora de sinal. Então o sinal sai lá e aí já vai primeiro na casa de Thales, né? Thales pega lá o sinal digital, a imagem fica perfeita. Limpinha, né, Thales? Bonita aquela imagem de cinema. E aí o Pedro, que mora no Belvedere, né? Liga lá sua TV digital, aí fica aquele negócio. Uma hora a imagem pega, beleza, outra hora ela some. Pega ou some, pega ou some. Dá fora de alcance ou sem sinal. Dá essa informação na tela. Por quê? O sinal digital, ou ele chega perfeito e o receptor aceita ele. Se ele chegar com interferência, o receptor não aceita. Ou seja, o receptor não vai transmitir, não vai repassar a informação. Então, ó, saiu do Morrinhos o sinal. Aí chegou na casa de Thales que está mais próximo, recebeu perfeito, tranquilo. Até o sinal chegar na casa de Pedro, eu tenho interferências ao longo do percurso. Eu tenho prédios, né? Eu tenho árvores, eu tenho antenas eletromagnéticas, eu tenho um monte de interferências que podem prejudicar esse sinal. E aí o sinal digital ele é assim, ó, ou ele é 0, ou ele é 1. 0, 1, 0, 1. Saiu desse jeito lá, da InterTV. Aí chega na casa de Pedro o seguinte, 0, 1, 0, 1,5, 0, 2, 0, 1, alguma coisa. Então o receptor ele não vai aceitar essa informação. Essa informação ela teve uma interferência ao longo do percurso e aí modificou agora o nível lógico. Não é igual aqui onde que eu tenho 1, 2, ó, foi 1, 1,5, 2. Eu não posso ter essa diferença, não. Ou é 0, ou é 0, ou é 1. Ou é 0, ou é 1, acabou. Então o sinal sai da InterTV assim, ó, bonitinho. 0 e 1, 0 e 1. Chega na casa de Pedro assim, ó, todo desconfigurado, todo modificado. E aí o receptor ele rejeita essa informação. Ele não aceita essa informação. E aí dá sem sinal. Dá aquela informação lá sem sinal. O sinal está chegando, mas ele não está com uma boa qualidade. Se ele não está com boa qualidade, você tem interferências, o receptor ó, rejeita. Beleza? Então, da mesma forma. Então, no caso, o sinal analógico, por isso que ocorre a variação tipo, da qualidade da imagem. Isso. Às vezes fica muito bom, às vezes fica muito ruim. Sim, aí o sinal analógico é o seguinte: a InterTV transmite o sinal analógico, chega na casa do Thales, da mesma forma que ela enviou, chega na casa do Thales, perfeito. A imagem fica perfeita. Na casa do João Pedro, ao longo do percurso, ele sofre interferências. E aí chega na casa de Pedro, já chega com interferência. Mas nesse caso, o receptor aceita o sinal, mesmo que ele esteja com interferência. E aí o que vai acontecer na imagem? Ela vai ficar com chuvisco, vai ficar sem voz, vai ficar com aquela sombra, né? É isso aí mesmo, certíssimo. Viu, gente? Eu posso dizer o seguinte, que o sinal digital, ele tem mais qualidade, ele oferece uma qualidade melhor, né? O Thales mesmo lá pode dizer que a imagem fica limpinha, né, Thales? Perfeita, linda, maravilhosa, né? Só que o sinal digital, ele não tem um alcance muito grande. Não é que ele tem um alcance muito grande, ele pode até chegar, mas ele vai chegar com interferências. O mesmo alcance que tem o sinal digital, vai ter o sinal analógico.
Só que resta saber como é que esse sinal vai chegar. Se o sinal analógico chegar com interferência, não tem problema. O televisor vai aceitar a informação e vai reproduzir. E aí eu tenho imagem chuviscada, eu tenho imagem com sombra, eu tenho imagem que fica passando, mas o receptor vai produzir do mesmo jeito. O sinal digital não, ele chega, o televisor percebe que ele está com interferência e não reproduz. Beleza? Então hoje a maioria dos equipamentos hoje trabalha com o sinal digital. Para que eles trabalham com sinal digital? Para oferecer uma qualidade melhor. O smartwatch dele ali trabalha com sinal digital. Vai oferecer um gráfico melhor, uma resposta melhor. É mais preciso na informação, né? O notebook meu aqui trabalha com digital, o computador trabalha com digital. E quem é que faz esse funcionamento? Quem é que processa essas informações? São os nossos circuitos integrados. Não é o resistor que processa a informação, não é o capacitor que processa a informação. Quem processa a informação digital, quem faz essa comunicação entre os componentes é o CI, circuito integrado. É o circuito integrado que cria o sinal digital, que envia o sinal digital, o outro circuito integrado recebe o sinal digital. Quando o Pedro toca na tela ali, ó, ele está enviando a informação digital lá para o processador interpreta o que o Pedro quer e aí a tela começa a movimentar, né? Então quando ele arrasta o dedo aqui, ó, eu estou enviando a informação, isso é analógico, o dedo aqui é analógico, não é? Esse passar o dedo aqui é transformado em uma informação digital. Quem transforma essa informação digital? Circuito integrado. Transforma isso aqui que eu estou fazendo, ó, passando o dedo, no caso do relógio dele ali, ó, transforma em informação digital e leva para o componente que vai receber, que vai interpretar essa informação. Beleza? Tranquilo? O smartphone. Quando a gente pega o smartphone aqui, ó, e arrasta o dedo aqui, ó, quando eu passo o dedo aqui, ó, eu estou enviando a informação, essa informação é transformada em sinal digital. E esse sinal digital vai executar o que eu quero. Que é, a hora que eu arrastar o dedo aqui é para desbloquear. A hora que eu colocar o dedo aqui, ó, desbloqueou. Beleza, gente? Entenderam isso aí? Então toda a informação toda a linguagem, né, que é passada dentro dos equipamentos é digital. E quem é que processa essa linguagem, quem é que processa esse sinal, essa conversação? É os nossos circuitos integrados. Tranquilo? Perguntas? Perguntar, Thales? Então, ó, os circuitos integrados têm limitações, né? Não é mil maravilhas o que a gente está estudando, né? Circuito integrado veio aí para resolver um monte de problema, veio aí para diminuir o tamanho dos equipamentos. Se o Pedro tem um smartwatch que faz um monte de funções no braço, é porque lá tem um circuito integrado. Os cientistas conseguiram reduzir os componentes e colocar dentro de uma única pastilha, dentro de um chip, certo? Para que o equipamento funcione. Imagina se João Pedro ele tem lá um relógio do tamanho dessa placa para pôr aqui no braço aqui. Por quê? Porque não tem como reduzir os componentes, né? Então esse relógio está no braço dele aí porque os componentes foram reduzidos, compactados dentro de uma única pastilha, dentro de um único CI. Beleza? E aí o seguinte, os CIs têm limitações. Tem limitações nos valores de resistência. Os condensadores a integrar eu não consigo. Exemplo, vamos lá. Olha só. Se vocês observar aqui, ó, eu tenho alguns componentes externos. Aqui debaixo dessa chapinha, eu tenho um circuito integrado, que é o que a gente chama de chipset. Beleza? Aqui debaixo. Eu tenho o processador, que é um circuito integrado. E aí eu tenho circuitos menores, tá vendo? Tem uns menorzinhos aqui. E aí eu tenho esse componente, como esse aqui, ó, esses bujãozinhos aqui, ó, chamados de capacitores. Eu já falei isso, capacitores eletrolíticos.
e eu não consigo integrar esse componente dentro de um chip. Eu não consigo pegar esse componente aqui, reduzir ele e colocar dentro do chip. Eu não consigo fazer isso. A indústria não chegou nesse ponto ainda. Vamos chegar, mas não chegamos nesse ponto ainda. Exemplo, essas peças quadradas aqui debaixo do... Deixa eu pegar uma placa melhor. Exemplo, essa peça quadrada aqui, ó, tá vendo? Essas aqui são bobinas, indutores, né? Ainda não conseguimos integrar esses componentes dentro de um circuito integrado. Não conseguimos reduzir ele e colocar dentro de uma pastilhazinha desse tamanho aqui, ó. Ainda não conseguimos ainda. Vamos chegar lá, né? Pelo menos aqui no Brasil, os equipamentos que são fabricados, né? Ou que são fabricados fora do Brasil e são enviados para o Brasil, a gente não tem isso ainda, né? Vocês sabem que cada país recebe a tecnologia da forma que é, né? Se eu tenho um país desenvolvido, né, ou um país mais rico, a tecnologia lá vai ser tudo totalmente diferente, né? Muito diferente. Esse smartwatch que ele está usando aqui num país de baixo desenvolvimento ainda não chegou ainda. País bem pobre, eles ainda não têm isso aí não. O smartphone que a gente está usando aqui, ó, esse smartphone aqui, ó, que a gente está usando, tem países aí que não tem torre igual essas torres que a gente tem de telefonia. É via satélite. Cada país aí, isso vai depender do país pobre, rico, desenvolvido e subdesenvolvido. Então aqui no Brasil, ou seja, os equipamentos são enviados para cá, ainda tem essas bobinas aqui, tá vendo? Esses indutores. Eles não estão integrados dentro do circuito integrado. Tranquilo? Então, ó, a desvantagem é essa, eu não consigo limitação dos valores de resistência, eu não consigo integrar condensadores dentro do circuito, redução de potência. Na hora que eu faço um componente, um circuito integrado, a potência é reduzida. O que seria potência reduzida? Vamos lá, na apostila suas aí, ó, tem uma formulazinha que é assim, ó, potência é igual U vezes I. Certo? Então, exemplo, se eu tenho lá um componente que trabalha com a tensão, exemplo, de 10 volts e uma corrente de 10 amperes, então potência é igual 10 vezes 10, 100 watts. Beleza? Tá aí tranquilo. Se eu tenho um componente, então a potência é igual U vezes I. Se eu tenho um componente que trabalha com, exemplo, a tensão de 100 volts e a corrente de 100 amperes. Então, ó, potência é igual 100 vezes 100, 1000 watts. Ok? 100 amperes, componente que trabalha com 100 amperes, eu acho que eu não vou ter aqui na placa. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Exemplo. Esse capacitor que nós temos aqui, ele trabalha com 16 volts. Beleza? E a corrente de trabalho dele é em torno de mais ou menos 1 ampere. Agora pega um capacitor desse aqui que trabalha com 100 volts e 100 amperes. Imagina como será o tamanho dele. Conseguiram imaginar? Bem grande. Bem grande. Bem grande mesmo. Muito grande. Então eu não consigo, dentro de um circuito integrado, eu não consigo ter componentes com potência muito alta. Porque os componentes que trabalham com maior potência, exemplo aqui, nós fizemos um cálculo aqui de 1000 watts, são componentes que a corrente é muito alta e a tensão é muito alta. Se a corrente, a tensão é alta, os componentes também vão ser maiores. Então eu não consigo, os circuitos integrados, eles têm limitação com relação à potência. Como os componentes são reduzidos e são menores, são componentes que trabalham com tensão baixa e corrente baixa. Ou seja, a potência do circuito de trabalho do circuito integrado é baixa também, muito baixa. Isso é
Por causa que teve que reduzir os componentes. Na hora que reduz os componentes, eu não posso ter um componente miniatura bem pequenininho que trabalha com 100 amperes ou com 100 volts. Negativo. Não dá para fazer isso não. Entenderam isso aí? Então, à medida que reduz o componente, ele também vai reduzir a sua tensão e vai reduzir também a sua corrente. Entenderam isso aí? Então, ó, exemplo. O smartwatch aqui do Pedro aqui, ó. É um componente, é um aparelho bem pequeno mesmo, correto? O consumo de corrente, quanto tempo que ele fica funcionando? Uma semana. Uma semana, ó, você vê, uma semana. E aí vocês estão olhando para o aparelho, imagina como é o tamanho da bateria que está aí dentro. Aí você pega esse smartphone aqui, ó o tamanho do smartphone, imagina o tamanho da bateria. A bateria desse smartphone é 2 vezes maior que esse smartwatch dele aqui. Só que esse smartphone não dura um dia. Entenderam isso aí? A potência de trabalho desse aparelho é bem maior. Os componentes aqui ainda são um pouquinho maiores. Os componentes aqui são menores, são bem reduzidos. Se é bem reduzido, o consumo é bem menor. Ou seja, a potência de trabalho deles também é bem menor. Entenderam isso aí? Então, ó, o circuito integrado tem limitação quanto à questão de potência. Beleza? E aí, se eu precisar de integrar um componente que trabalha com a corrente, uma tensão muito alta, eu não consigo colocar lá dentro, não. Aí eu tenho que deixar por fora mesmo. Então, ó, esse componente, como esse pretinho aqui, tá vendo esse MOSFET? Eles estão externos justamente por isso. Porque eles consomem muito tensão e consomem muito corrente. Então, a potência de trabalho deles é muito alta. Eu não consigo integrar ele dentro desse circuito integrado, não. Não dá para deixar lá dentro, não. Entenderam? Perguntas? Então, ó, tem aqui, já tá aqui, ó, limitação na tensão de funcionamento, impossibilidade de integrar no chip bobinas e indutores, eu já falei. E aqui, ó, a gente tem os encapsulamentos, né? Então, ó, encapsulamentos especiais. Então, eu já falei para vocês que encapsulamento é essa capa que vocês estão encontrando aqui, ó, essa estrutura preta, esse trem quadrado aqui é encapsulamento. Não significa que o CI é do tamanho disso aqui, não. Vamos voltar lá, ó. Olha só, tá vendo esse desenho aqui? Essa capa aqui, ou seja, esse componente que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, esse aqui é o encapsulamento. O componente em si mesmo, o circuito mesmo, é só essa bolinha aqui, ó. Esse espaço todo aqui fica vago, ó, vazio, não tem nada. Beleza? Tranquilo? Então eu posso reduzir esse componente que está na minha mão, eu posso reduzir ele mais ainda, né? É só retirar esse espaço que está sobrando aqui, ó, eu consigo reduzir mais ainda. Né? Vocês já viram falar sobre aquele chip que o pessoal já implanta na pele, joga na veia, que o chip é bem pequeno, então só aí já dá para vocês terem uma noção. Beleza? Então, essa estrutura quadrada que vocês estão vendo, que eu mostrei, a gente chama de encapsulamento. Beleza? E aí, ó, eu tenho vários tipos de encapsulamento. Eu tenho esse encapsulamento, eu tenho esse tipo de encapsulamento, que é esse maior aqui, né? Ó. As placas aqui tá toda arregaçada. Então, ó, eu tenho esse encapsulamento que vocês estão vendo aí. Eu tenho esse tipo de encapsulamento aqui, ó, que eu estou apontando. Nessa placa de vídeo aqui, ó, eu tenho esse encapsulamento aqui, ó. Esse encapsulamento aqui é diferente desse aqui, ó. Beleza? Não é só a questão do tamanho, isso não. É a questão da forma que ele é soldado na placa, a forma que ele é fixado na placa. Dá para vocês notar que tem diferença no tamanho, beleza? Mas não é só isso não, a diferença não está só aí, beleza? Então, ó, esse encapsulamento aqui que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu apagar a luz aqui só para ver melhor. Olha lá.
Então, ó, esse tipo de encapsulamento aqui, ó, é diferente desse. E não é só o tamanho que eu estou falando, não. Realmente, esse aqui é um tamanho, esse aqui é outro. Aqui é quadrado e aqui é retangular, né? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, é a forma como ele é soldado na placa. Esse encapsulamento aqui é o que a gente chama de BGA. Beleza? Por que é BGA? Aqui é a parte de cima do componente e aqui é a parte de baixo. Então a parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo a gente vai ter uns micropontos, pontos de solda, umas bolinhas de solda mesmo, umas esferinhas de solda, que fica por baixo dele. E aí, na hora que a gente vai soldar, a gente só coloca em cima da placa e mede calor em cima. Vocês já fizeram isso aí esses dias aí, né? E nós vamos fazer mais ainda. Então, para mim soldar esse tipo de componente aqui, ó, eu simplesmente só posiciono ele em cima da placa. Exemplo, aqui é a placa. Eu só coloco em cima da placa e meto calor. E aí as esferas vão estar por baixo. Essas esferas vão derreter e vão fixar na placa. Vão grudar o chip na placa. Beleza? Então, esse tipo de componente a gente chama de BGA. Vou passar as placas aí e vocês vão ver a diferença. E esse aqui a gente chama de DIP. Esse aqui é esse componente que a gente observa aqui na placa. Onde é que eu tenho terminais? Os terminais estão expostos aqui, ó, tá vendo? Eu posso simplesmente também colocar ele e meter calor, ou eu posso utilizar um ferro de solda e vir soldando aqui, ó, ponto por ponto. Beleza? Tranquilo? Então, ó, esse aqui a gente chama de BGA e esse aqui é o DIP. Esse encapsulamento é o mesmo desse aqui, tá vendo? Ó, eu tenho os terminais. Isso aqui que vocês estão vendo aqui são os terminais de conexão. Essa parte aqui é a parte que vai soldada na placa. Beleza? E aí vocês estão vendo que eles estão expostos, ó. Dá pra mim enxergar. Aqui não, na hora que eu viro o componente que eu coloco ele em cima da placa, eu não consigo mais enxergar, porque fica debaixo do componente. Beleza? Então, ó, eu tenho esses encapsulamentos aí. O encapsulamento pode ter tamanhos diferenciados, formas diferenciadas. Aqui eu tenho um encapsulamento retangular, esse aqui também é retangular. Aqui é um encapsulamento quadrado, né? Só que aqui também é quadrado, só que aqui é BGA. E aqui é DIP, beleza? Outro detalhe, todo circuito integrado tem uma posição. Ah, eu tenho um circuito quadrado, como é que eu vou soldar ele? Se é quadrado, é 4 lados iguais, né? Como é que eu soldo ele na placa? Então, ó, se vocês observar, nesse aqui, ó, eu tenho um chanfrado, ó, tá vendo? Um chanfro. Então eu vou ter componente que vai ter esse chanfro, que indica a posição que vai ser fixada na placa. E lá na placa, como é que vai estar na placa? Ou vai ter uma bolinha, ou vai ter um tracinho, certo? Vai ter um sinal. E aí, esse ponto aqui, essa quina aqui, ó, eu tenho que posicionar do lado do sinal que está lá. Eu vou passar as placas aí e vocês olham. Ou então eu vou ter uma bolinha. Aqui estaria certo essa bolinha aqui? Estaria não, né? Porque se eu tiver essa bolinha no meio aqui, fica meio sem lógica, né? Eu vou virar aqui, colocar aqui, como é que é? Normalmente essa bolinha vem aqui no canto também. Ou vem aqui, ou vem aqui, ou vem aqui, ou vem aqui. Então quais são as formas que a gente vai encontrar? A gente pode encontrar o chanfro ou a bolinha. A bolinha não vem posicionada aqui não, ó. Vem posicionada num dos 4 cantos. Em um dos 4 cantos. A mesma coisa o chanfro. O chanfro vai estar em um dos 4 cantos. Beleza? Tranquilo? Esse componente aqui, ó, vou passar de novo aí, vocês vão observar. Pode passar aí. Esse componente, se vocês observarem, eu tenho um detalhe aqui, ó. Ok? Esse componente é um componente retangular. Ele só dá para colocar em 2 formas, né? Ou para cima ou para baixo. Não dá para colocar ele assim não, né? Os terminais estão aqui e aqui. Não tem terminal aqui, ó. Então ou você coloca ele assim, ou você coloca ele para baixo. Certo? Aqui, ó. Vamos lá.
Ou você solda ele na placa assim. Eles não tem lá a posição correta, não? Tem o lado certo aí. É o que eu tô falando o seguinte, moço. Calma aí, eu vou explicar o que é. É o que eu tô acabando de falar agora, que tem lado certo. Então, ó, esse tipo de componente, ele tem esse chanfre aqui, né, que vocês estão vendo. Ou você coloca ele assim, ou você coloca ele para baixo. Beleza? Esse aqui, o chanfre é na quina. É isso que eu estou mostrando para você. Por que esse aqui é na quina? Porque eu tenho terminais aqui, aqui e aqui. Sim. Então eu posso colocar ele assim, 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 assim. Tem várias formas de colocar ele. Só que aí, a indicação vem na quina, no canto. E aí você tem que procurar na placa lá onde é que tem a indicação. Eu vou mostrar para vocês. Beleza? Nesse caso desse aqui, não tem indicação na quina. Tem esse trezinho aqui no meio. Por quê? Porque só tem duas formas que eu posso encaixar ele. Ou eu encaixo ele assim para cima, ou eu encaixo ele para baixo. E aí, como é que eu vou saber? Lá na placa vai ter um sinal. E aí, esse chanfre aqui tem que estar do mesmo lado do sinal. Vamos lá. Cadê a placa que eu estava com ela aqui? Olha só, o lugar de encaixar esse componente está aqui, ó. Eu estou apontando para vocês aqui. Eu vou passar a placa de novo e aí vocês vão observar aí o que tem diferente aí. Olha nesse socketzinho aí. Perceberam que tem um chanfrozinho aí bem no meio? Então aquele chanfre que vocês encontraram no CI tem que estar do mesmo lado que está lá. Dá o círculozinho. Levanta aí os meninos, olha aqui. Levanta aí pra vocês olharem. Aqui, ó, tá vendo? Tem um recortezinho aqui, ó. Viu? Do lado de cá não tem. Desse lado de cá tem. Olha no componente aqui, o sinalzinho, tá vendo? Tá onde? Tá aqui, não é? Aqui tá desse lado, não é? Então eu tenho que posicionar do mesmo lado. Desse jeito aqui, ó, tá vendo? Eu não posso colocar ele virado assim não, ó. Tá errado. Beleza? Aqui, ó. Observa que tá vendo? No desenho, tem um desenho quadrado na placa aqui de branco, tá vendo? Um risquinho quadradinho de branco. Observa que tem um chanfre aqui no risquinho, não tem? Lá na placa. Onde é que tem a bolinha aí no CI, tá vendo? Mesmo lado. Tá dando pra vocês enxergar? Aqui, ó, bolinha no CI e o desenho lá, ó, de branco. Beleza? Aqui do mesmo jeito, onde é que tem um chanfre? Tá vendo o desenho aqui, ó, de branco? Ele contorna o CI, tá vendo? E aqui tem um chanfre. E aqui no CI tem uma bolinha, tá vendo? A bolinha tá do mesmo lado do chanfre. Mesmo lado. Tá dando pra vocês observar aí? Deu pra ver? Deu pra ver, Pedro? Aqui da mesma forma, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele tem um desenho lá embaixo também de branco. Um risquinho de branco lá, quadrado. Tem um chanfre aqui na quina e tem uma bolinha em cima. Aqui, ó. Lá pra você ver. Tá vendo o chanfre lá embaixo, na placa? E a bolinha aqui em cima? Se quiser olhar mais aí, pode. Não tem problema não. Deixa aí que eu pego. Segura aí, eu vou pegar outra placa ali pra vocês ali. Cada um olhar aí. Vou pegar aqui. Toma esse aqui. Vai ter que ser. Tem que passar essa aí, senão não vou tirar outra ali não. Passa essa aí mesmo. E aí vocês perceberam que lá tá assim, né? Na placa tem um desenho desse jeito assim, ó.
Aqui. Aí na placa tem um chanfrezinho assim, né? Aqui é uma quina, né? E aí o CI tá assim, ó. O CI tá aqui montado. E aqui no CI tem uma bolinha. Passa pros meninos aí. E aqui tem os terminais, ó. Então, ó, a bolinha tem que estar do mesmo lado do chanfre. E aí o seguinte, o Thales está com uma placa ali que já não tem mais esse desenho por baixo, mas tem um sinal. Olha aí, Thales. Olha pra você ver se vai ver um sinal aí. Vai ver um sinal na placa. O que interessa é o seguinte, vocês vão ver que tem um sinal no componente e tem um sinal na placa. Ou vai ser uma bolinha, ou vai ser um chanfre, ou vai ser uma seta. Sempre tem um sinal indicando qual é a posição do componente. Sempre vai ter o sinal indicando. Beleza? Tranquilo? Exemplo. Esse circuito integrado aqui, ó. Eu tenho esse tracejado aqui, tá vendo? Tá dando pra vocês verem? Não tem bolinha não, tem esse risco aqui, ó. E na placa tem lá um triângulozinho branco. Passar aí pra vocês verem de novo aí, ó. Esse tipo de componente, esse que eu estou mostrando ali, é um BGA, onde que as esferas ficam por baixo do componente. A maioria não, todos os componentes que têm, todos os circuitos integrados que está contido em um smartphone, são todos BGA. Todos. Vocês já podem preparar para isso aí. BGA. Então, ó, o 6 que eu mostrei para vocês lá, o desenho dele aqui, ó, tem uma marquinha aqui e lá na placa eu vou ter a mesma marquinha. Desse jeito, né? Eu vou ter a marquinha do componente aqui em cima e na placa eu vou ter isso aqui, ó. Beleza? Entenderam? E aí o seguinte, para esse tipo de componente aqui que eu estou mostrando, que é o mesmo que a gente está aqui, ó, que é isso aqui, para esse tipo de componente eu tenho o número de pinagem. Eu tenho pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, 5, 6, 7, 8. São 8 terminais, certo? E aí como é que funciona isso? Primeiro, você coloca o componente, pega o componente, olha para ele, tá aqui, né? Olha por cima dele. E aí você vai ver o seguinte, que o primeiro terminal é esse aqui, ó. Sempre vai ser esse aqui, ó. Beleza? É o terminal da esquerda, parte de baixo. E a contagem dos terminais dá nesse sentido aqui, ó. Sentido o quê? Anti-horário, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é pra cá não, ó. Vai ser sempre sentido anti-horário. Beleza? E aí o seguinte, esse chanfre que vocês estão encontrando, esse sinal aí, indica que aí tem o pino 1. Bem nesse ponto aí começa o pino 1. Então vamos pegar lá, cadê a plaquinha de rede? Essa plaquinha aqui, ó. Olha só, essa plaquinha aqui, tá vendo? Vou passar de novo. Esse CI aqui, ó, esse aqui é um BGA, tá vendo? Tem esferas por baixo dele, eu não consigo enxergar. Esse aqui não é um BGA, tá vendo que eu tô vendo os terminais expostos dos 4 lados? E aí se eu olhar aqui, eu tô vendo a bolinha em cima do componente e eu tô vendo uma setinha. Essa setinha que vocês estão vendo aqui é onde está a posição da bolinha, indica que a bolinha tem que estar do mesmo lado. E aqui indica que esse pino aqui é o pino 1. E aí eu vou fazer a contagem anti-horário. E aí vocês vão ver que aqui, ó, pino 20, 50, 70. Reparem, eu vou passar de novo. Vocês vão ver que tem a bolinha, tem
a setinha indicando aonde que a bolinha vai ficar, e o pino 1 é esse primeiro aqui. E aí você segue nesse sentido, ó, anti-horário. 1, 2, 3, e você vai ver que o pino 20 está aqui, o pino 50 já está aqui em cima, aqui o pino 70. Dá uma olhada aí novamente. Tem um número aí 20, tem a primeira setinha, lá no desenho está assim, ó. Então, ó, peguei o CI, a primeira coisa que eu tenho que identificar é onde que está a bolinha. A bolinha, como está aqui no desenho, tem que estar do nosso lado esquerdo. Então, eu vou pegar o CI, na hora que eu for olhar, peraí, deixa eu ver onde é que é o pino 1. Eu procuro a bolinha. Aí, procurei a bolinha, eu vou virar o componente e vou deixar a bolinha do lado esquerdo. Ou ela vai ficar aqui, ou ela vai ficar aqui, né? Lado esquerdo. Beleza? Um dos dois lá. Ou em cima ou embaixo. E aí, se a bolinha estiver aqui, então esse aqui é o pino 1. Ok? E a contagem se dá assim, ó. Beleza? Se a bolinha estiver embaixo, vamos lá. Se a bolinha estiver aqui, ó, exemplo aqui embaixo, o pino 1 vai ser aqui, ó. E aí a contagem é dada assim, ó. Beleza? Entenderam? Certo? Observa aí pra vocês verem aí. Viram aí que tem um número aí? Tem a setinha, que é o pino 1, e lá na frente tem o número 20, que é o pino 20. Viram aí? Aqui, ó. E, não, aqui, ó. Bolinha tá aqui, tá vendo? Faz assim, isso. Bolinha tá aí, tá vendo? A setinha aqui, ó. Aí começa aqui, ó. Aqui é 20, tá vendo? Ó? 20. Aqui já é 50, né? 50 aqui. 70. Beleza? Ó. Primeiro posiciona o seu lado esquerdo aí, ó. Aqui, ok? Porque a bolinha tá aqui, ó. Então aqui é o pino 1, onde é que a gente tem na setinha? Aqui já é o pino 20, tá vendo? Ó, marcando 20 aí. Aqui já é o pino 50, ó. 50. Aqui já é o 70, tá vendo? Tem quantos aqui? Não marca o último não, né? 90. Não, 90 tá aqui no meio. Se 90 tá no meio, então é 100 pinos que tem esse bichinho aqui, ó. Aqui deu pra ver aqui, ó. Primeiro aqui tá marcando a setinha. Depois eu tenho o pino 20, ele mostra onde é que é o 20. Depois ele mostra onde é que é o 50, 70, 80, 90, 100. Então esse CIzinho aqui tem 100 terminais. 100 polos. Beleza? Pergunta, gente? Tá tranquilo? E aí o seguinte, vamos lá. O trem pode ficar mais pior ainda. Vocês acham que talvez tá ruim, vai ficar mais pior ainda. Lá no smartphone, eu não tenho, repetindo, eu não tenho a indicação aonde que vai a bolinha. Na placa não tem. Vou pegar pra vocês aqui a placa. E aí, você fala, e aí, professor, como é que eu vou saber onde é a posição do circuito? Alguém tem ideia? Usar um multímetro, sei lá. Novo, multímetro não. Não marca nada, não? Não marca nada? Nada. Eu espero que não tenha posição certa. Hã? Eu espero que não tenha posição certa. Tem a posição certa, e aí? Acabei de explicar agora que tem que ter a posição certa. E aí, como é que nós vamos saber? Alguém tem ideia? Aqui, ó, dá um smartphone. Só olha esse e esse aqui. Só os dois aí. No CI tem a posição, tem a bolinha. No CI. E na placa? Na placa não tem nada. Aqui
bacana. Vocês tiveram uma experiência muito boa. Ih, aqui tá fácil. Ah, tem uma setinha, bolinha, pá, coloquei e já era. Acabou. Acabou. Aqui na placa também, cadê a placa? Tá ali, ó. São as placas de telefone que não tem? Aí eu vou... Ou tem outras placas? Tem outros que não tem. Ah. Aí eu vou pôr aqui esse aí aqui, beleza, setinha, cortezinho. Acabou. Coloquei. E no smartphone? Esse é um smartphone da Samsung. Gente, o smartphone, ele não vai ter essa indicação aí. E não é só smartphone, não. As placas de notebook até tem, quase todas elas têm. Exceto os aparelhos da Apple, os Mac. Os Mac não tem. As placas de smartphone não tem. E os aparelhos, né, tanto o smartphone como os Mac não tem. As placas de notebook da Acer tem. Os da Acer tem. Os Sony também vai ter. Por que não tem? Vai do fabricante. É? Olha pra você ver todos os componentes que tem aqui, ó. Tá vendo? Tem uma setinha aqui, tem uma setinha aqui. Beleza? Essa placa tá toda arregaçada aí, mas tem. E aí o que acontece é o seguinte, quando a gente vai dar manutenção ao smartphone, eu já não tenho mais esse desenho na placa que a gente viu aí. Eu já não tenho mais esse desenho. E aí como é que eu vou saber a posição do componente? O componente até então ele vem a marquinha, vocês viram aí, né? No componente vem. Sempre vai vindo, não tem jeito. Qualquer aparelho, desde smartphone, notebook, o watch dele ali, qualquer aparelho, o componente, o CI integrado, vai vir a posição. Vai vir a bolinha, o cortezinho, o que for, tem. Vai ter. Beleza? Na placa que não vai ter. Vocês pegaram ali a placa de rede ali tem. Essa placa ali já não tem mais nada escrito na placa. E aí, como é que a gente vai saber a posição? Através do diagrama elétrico. Cada fabricante, na hora que fabrica, exemplo, ali é um aparelho da Samsung, aquela plaquinha lá é de um aparelhinho da Samsung, que eu entreguei para vocês, nem lembro qual que é, deve ser algum J aí. E aí, quando fabrica-se o aparelho, exemplo, fabricou um J5, para fabricar esse aparelho tem que ter um projeto, né? É igual uma planta de prédio, planta de casa, um projeto de casa, tem que ter um projeto. E lá no projeto está descrito a posição do componente, aonde que o componente vai ficar. Lá no projeto. Na placa aí não tem não. E aí, se eu for trocar um CI desse e esquecer a posição, eu preciso do diagrama elétrico. Beleza? E lá diagrama elétrico eu vou lá, o 405, tá, a posição tá ali, então eu vou lá e coloco. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ver se acha um mouse muito melhor para trabalhar. É o mouse que tem uns em cima aí, né? Então, ó. Eu tenho esse programa aqui, ó, que a gente chama de Bordeview. E aí, se você observar, ó, nesse software eu tenho aqui, ó, o 7100. Ok? Tá lá, o 7100. Dá um zoom maior aqui. Tá dando pra ver? Dá, né? E aí, se vocês observar, ó,
Na hora que eu coloco o mouse aqui, ó, tá vendo que os números apareceu, né? Pino 1, 2, 3, 4, ó, certo? Então, a posição dele, o sinal que vai estar nesse componente vai ser aqui, não é? Beleza? O sinal vai ser aqui. E aí, aqui na placa não tem nada, tá vendo? Ó? Esse softwarezinho aqui, ó, ele só mostra, por enquanto, a posição. Ah, a posição não, os componentes. A disposição de cada componente, beleza? Vamos para aqui para esse outro software aqui. Vamos escolher aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui o Samsung. Vou pegar aqui o A10 aqui, ó. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai abrir. Não vai não. Pera aí. Abriu. Legal.
Então, ó, vamos lá, gente. Olha só. Na placa não vem, a gente não vai encontrar lá desenhado e escrito, beleza? E aí a gente precisa do diagrama elétrico da placa. Então a gente está aqui com o iPhone 5 da Apple, né? Então aqui, ó, eu tenho a placa do iPhone 5, eu tenho o lado A e eu tenho o lado B, tá vendo? São as duas faces do aparelho. Porque a placa eu tenho a parte de cima e a parte de baixo. Essa placa aqui, vocês veem que só tem componente de um lado, né? Quando a gente vai falar de smartphone, não só smartphone da Apple, mas da Samsung e da Motorola, eu vou ter componente dos dois lados, de um lado e do outro. Beleza? Igual essa placa que vocês estavam olhando aí, vocês viram que tem componente dos dois lados, né? A placa do Samsung aí que eu passei para vocês. E aí, no diagrama elétrico, eu consigo agora enxergar onde que está o pino 1. Onde que está a marcação, tá vendo aqui, ó, de vermelho? Então aqui é onde que vai ficar o pontinho que vocês estão vendo aí na placa, né? Essa plaquinha que eu passei para vocês da Samsung aí tem um pontinho, não tem? Em cima disso aí. Só que na placa não tem desenho nenhum. Aí eu preciso de auxílio desse software que eu estou mostrando para vocês aqui. Certo? Esse desenho que eu estou mostrando para vocês aqui é o diagrama elétrico. É onde que está todos os componentes, ó, tá vendo? Vocês estão observando aqui, ó. Aqui é como se tivesse arrancado os componentes do lugar. Então, ó, aqui nesse aparelho, exemplo, aqui fica o processador do iPhone 5S, onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Aqui fica a memória mente, né? Aqui fica o chip do Wi-Fi. Vocês veem que tem a posiçãozinha aqui, ó. Toda hora que eu passo o mouse fica vermelho lá no cantinho. Ó, fica vermelho aqui no cantinho, tá vendo? Ó, o processador lá, ó, ficou vermelho. Ó, ficou vermelho ali, tá vendo? Ó? Aonde que eu passar o mouse, ó, ficou vermelhinho ali, ó. Aonde que eu colocar o mouse, vai ficar vermelho, tá mostrando vermelhinho lá. Que indica a posição, aonde que a bolinha tem que ficar do componente. Beleza? Entenderam isso aí? Então, no smartphone, aqui tá fácil. Você pega essas placas aí, já vem desenhado na própria placa. Tá muito fácil. Só que quando você pega smartphone, qualquer que seja, igual eu mostrei a placa para vocês aí, não tem o desenho lá na placa. Tem a bolinha em cima do componente. Tem. Mas na placa não tem o desenho, o formato lá, o chanfro, ou a posição, ou a setinha, não tem nada escrito. E aí eu preciso de ajuda agora do diagrama elétrico. Projeto aí, onde que vem, que mostra todos os componentes. Essa placa que eu estou mostrando para vocês aqui é como se eu tivesse arrancado todos os componentes de cima dela, e aí eu estou mostrando para vocês aonde que vai cada componente. E aí onde que eu passar o mouse aqui, ó, ficou vermelho aqui embaixo. Coloquei o mouse aqui, ó, ficou vermelhinho aqui, ó. Beleza? E aí indica a posição de cada componente. Se vocês observar, vamos lá. Olha para vocês verem. Vamos lá. Lembra que eu falei sobre o pino 1? Onde que fica? A1, tá aqui, pino 1, beleza? A2, pino 2, pino 3, beleza? Vamos lá para outro aí. Vamos lá, ó, vou procurar a posição desse aí aqui embaixo, ó. Ó, lá também, ó, A1, tá vendo aqui, ó, vermelho, A1, A2. Aqui é o pino 1, tá vendo? Sempre vai ser o pino 1. Aonde que tem a marcaçãozinha, indica a posição que eu vou encaixar o chip. E aonde que está a marcaçãozinha, sempre vai ser o pino 1. Beleza? Tranquilo? Gente, aproveitando que eu já estou mostrando para vocês esse software aqui, vou finalizar a aula aqui só falando dele. Aproveitar aqui que é... Olha só, gente. Vocês que vão trabalhar com manutenção do smartphone aí, vocês precisam orientar através do diagrama elétrico. Eu vou explicar como é que funciona isso. Como eu já mostrei o software aqui, eu já vou dar uma palhinha aí vocês já vão pesquisando e procurando inteirar do assunto, certo? E aí o seguinte, quem vai trabalhar com manutenção de smartphone precisa do diagrama elétrico. O diagrama elétrico normalmente ele vem em PDF.
né? Então eu vou abrir aqui, ó, um diagrama elétrico de um iPad Air. Então vamos lá, eu já baixei aqui, ó, 1466. Você encontra ele na internet? Tem? Disponível? Sim, você vai buscar na internet, beleza? Tá. Então vamos lá. Então eu acho que eu já tenho um aqui em PDF. Deixa eu ver se tá aqui. Tá, aqui ó. Eu entrei nesse site, tá escrito aqui ó, esquemas elétricos celulares, né? Vou clicar nele aqui só para direcionar, só pra vocês verem. Vamos lá, você vai.